No vídeo de hoje eu vou te contar quando Marcus Rashford enfrentou o governo inglês para combater a fome no Reino Unido. O que esse cara fez foi extraordinário, foi muito além somente ali do futebol, mas usou toda a sua influência para transformar a vida de milhares de pessoas no Reino Unido. Então já deixa o likezão nesse vídeo, vem comigo e bora para essa história. Em 2020, por causa da pandemia, ocorreu o fechamento das escolas no mundo inteiro, e uma questão que preocupava Marcus Rashford é: se as escolas estão fechadas, o que as crianças vão comer? A preocupação de Rashford vinha justamente por conta da sua própria infância, já que foi de uma origem muito humilde. Rashford ele cresceu dependendo de refeições na escola justamente para conseguir se alimentar melhor, não somente ali na escola, mas até mesmo ali de refeições comunitárias que eram distribuídas. Rashford dissertou uma carta para o primeiro-ministro inglês falando sobre essa preocupação dele com as crianças na escola, e ele disse o seguinte em um pequeno trecho: "Minha mãe trabalhava o dia inteiro ganhando um salário mínimo para garantir uma refeição, mas não era suficiente. O sistema não foi feito para famílias como a minha terem sucesso." Uma pesquisa da Fund Foundation de 2021 mostrou que o número de famílias passando por insegurança alimentar era de 27% maior do que antes da pandemia, mostrando que obviamente a preocupação de Marcus Rashford fazia completamente sentido. Em entrevista ao The Guardian, Rashford disse o seguinte: "Fiquei impressionado e chocado com o número de pessoas que sofrem de fome no Reino Unido. Eu entendi a minha situação quando criança, e na minha mente esperava que houvesse progresso para que nenhuma outra tivesse que sentir como eu senti." Para vocês terem uma noção, a luta de Rashford era bem antes da pandemia, tanto que em 2019 ele criou uma campanha para doar caixas de alimento para jovens sem teto em Manchester. Porém, já desde essa época, na cabeça de Rashford não era suficiente. Ele queria fazer mais por essas pessoas e não somente na cidade de Manchester. Voltando para 2020, com toda aquela pandemia, ele uniu forças com a FireShare, instituição que distribui refeições para famílias carentes. Usando sua influência, ele arrecadou mais de 20 milhões de libras, permitindo uma distribuição de 2 milhões de refeições por semana. Tentando ajudar de todas as formas, foi aí que Rashford decidiu escrever uma carta ao então primeiro-ministro Boris Johnson, pedindo que as escolas públicas continuassem a oferecer refeições gratuitas durante feriados e férias escolares. E após a carta ganhar uma grande repercussão, o governo atendeu o pedido de Rashford. Logo em seguida dessa aprovação, Rashford lançou uma petição para que reformas na política de contribuição de alimentos fossem implementados no Reino Unido, algo que foi imediatamente descartado pelo governo, que afirmou que o apoio oferecido já havia sido aumentado e era tudo o que eles poderiam fazer. Porém, Rashford não parou por aí, não se calou e continuou fazendo pressão ali por meio de suas redes sociais. Rashford conseguiu criar uma grande comoção pública que fez com que o governo recuasse da tentativa anterior e oferecesse aí um apoio extra às famílias em dificuldade durante o inverno. O impacto de Rashford lá no Reino Unido foi tão extraordinário e mudou a situação de tantas pessoas que ele conseguiu simplesmente ali ser reconhecido e receber o título de membro do Império Britânico, MBE. A luta de Rashford não foi somente também pela questão ali de alimentação, mas ele também ajudou milhares de crianças com estudos, justamente com livros, tudo que ele poderia fazer para que as crianças pudessem continuar estudando e tendo melhores livros, melhores didáticas para eles poderem crescer justamente ali, né, tendo uma visão melhor e obviamente estudando, já que isso pode mudar vidas. Meus amigos, o que o Rashford fez, cara, é algo que me impactou de uma forma extraordinária, por isso que eu decidi trazer esse vídeo aqui, porque a influência que o Rashford tem de ser um jogador de futebol de um dos maiores clubes do mundo aí, obviamente da Inglaterra, ser da seleção inglesa, ter o futebol que ele tem, obviamente o tanto de seguidores que ele tem, o tanto de pessoas que ele mobiliza, foi algo incrível. E assim, ele usou justamente toda essa influência que ele tem para mudar a vida de milhares de, não só crianças,
mas famílias, levando alimentação, estudo, levando coisas no dia a dia que obviamente era de necessidade de famílias, de crianças, e isso é incrível demais, porque assim, se você olha para esse mundo de famosos, jogadores de futebol, estrelas, geralmente os caras são ostentação, é mostrando casona, carrão, gastando com mulher, e cara, ele usou justamente do que ele tem de tanto financeiro como também de notoriedade para mobilizar uma causa que foi muito importante, justamente lembrando aí do que ele passou lá atrás, porque o Rashford ele dependia da escola para se alimentar no dia a dia, ele dependia muitas vezes até mesmo de ajudas comunitárias para conseguir se alimentar. E talvez, cara, essa é uma grande realidade que a gente não enfrenta aqui no Brasil. Não todos nós, obviamente, talvez você que tá vendo esse vídeo não enfrenta, ou talvez você enfrenta, mas não é algo que a gente vê no nosso dia a dia com constância, mas ele sabe exatamente o que é passar por essa dificuldade, e é por isso que ele usou de toda a notoriedade que ele tem, de todo o valor financeiro que ele tem para ajudar milhares de crianças e famílias no Reino Unido. E isso, cara, é incrível demais, é o que poucas pessoas fazem, é por isso que ele recebeu o reconhecimento justamente ali, né, de ser alguém da realeza praticamente aí, considerado pelo Império Britânico, por conta do que ele fez, e obviamente ganhando notoriedade no mundo inteiro. Grandes artistas, atores e atrizes postaram homenagens ao Rashford justamente pelo que ele fez no Reino Unido, e isso é incrível demais. Talvez muita gente fale, mas pô, o cara é jogador de futebol. Rapaziada, tem muito cara que é jogador de futebol, que tem dinheiro pra caramba, que não tem coragem de mudar a vida de alguém. Uma vez eu ouvi uma frase, é uma grande verdade: a gente pode não conseguir mudar o mundo, mas a gente pode mudar o mundo de alguém. E o que o Rashford fez foi mudar o mundo de milhares de crianças que vão crescer, obviamente, com uma mentalidade melhor, porque o Rashford, ele não ajudou somente na questão ali de alimentação, não, mas além de proporcionar alimentação para essas crianças, de buscar com que o governo britânico ajudasse essas crianças e essas famílias, ele também proporcionou um estudo melhor para elas, correndo atrás justamente de questões ali de estudo para que elas pudessem continuar estudando, tendo livros didáticos que fossem ajudar no dia a dia. E isso, cara, é extraordinário demais. Enfim, se tu curtiu, deixa o likezão, vai estar mostrando outros vídeos na tela. Que Jesus te abençoe muito. Eu espero que o Rashford ele possa conseguir recuperar o futebol dele. No atual momento que estou gravando esse vídeo, ele não vive um dos seus melhores momentos, mas eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando esse cara pelo que ele fez. Enfim, assiste outros vídeos que vai estar passando aí na tela. Um forte abraço, é nóis, falou e fui, rapaziada, é nóis!